dia onde a palavra que nós mais falamos é a importância de nós conseguirmos traduzir tecnologia, cibersegurança, numa visão de negócio, numa visão de pessoas, né? Desmistificar essas nossas conversas. E é um pouco com esse objetivo que eu abro essa grande entrevista com um super convidado. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a sua história. Abian, seja muito bem-vindo, um grande prazer poder te receber aqui no nosso estúdio. Muito bom dia. Bom dia, Renato. Obrigado a você e a equipe da NET Globe por eu estar aqui. É um grande prazer. Pô, Abian, sensacional poder te receber do Rio, você do Rio, até aqui conosco em Campinas, para a gente poder construir, né, esse grande legado, numa boa conversa, para que as pessoas possam conhecer ainda mais essa história tão bacana. Abian, nós adoramos começar aqui a nossa conversa falando de infância, de lembranças, de família, de valores, de tudo aquilo que somos hoje, começou lá atrás. Como que foi sua infância? Onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história. Sim. Apesar de ter tido uma infância já, né, bem pobre, eu tive uma infância bem feliz, né? Eu brinco que foi a infância do pé descalço na chuva. A rua que eu morava era uma rua ainda sem calçamento. Eu morava num bairro da periferia da cidade do Rio de Janeiro chamado Sepetiba, que era o último bairro. Então, assim, a infraestrutura era muito simples, era um bairro quase que rural. E como é que começa a minha história em TI? O meu pai vendeu um Corcel 71 e me deu um CP 400. Olha que legal. Quando eu nasci, meu pai já tinha 52 anos, então era uma pessoa idosa, 52 anos em 1975. Sem dúvida. Né? Então, quando eu atingi já a adolescência, meu pai já tinha muitos problemas de saúde, né? A pensão já não dava para ele custear a saúde. E aí, nesse contexto, né, dos 8 anos de idade, aos 14 eu fui mexendo em computador, né, fui fazendo meus primeiros códigos em Basic, Fortran, fazendo meus primeiros hackers também. Tá. E aí, com 15 anos de idade, eu começo a dar aula nesses cursos da década de 90, micro alguma coisa. E assim começa a minha história em TI, que eu falo que eu não escolhi a TI. A TI me escolheu, né? Eu fiz algumas coisas na vida, mas sempre tudo relacionado a TI. Então, se falarem assim, se um dia acabar a tecnologia, o que você vai fazer? Não sei, né? Mas eu tive uma infância muito feliz, de muito estudo, sempre fui uma criança muito curiosa, né? Inglês, fui autodidata, em outras, né? Programação também, muitas disciplinas eu fui autodidata. E tive essa infância. Hoje o bairro, infelizmente, como, né, muitos bairros do Rio de Janeiro, é dominado pela violência, né? Na minha época não era, né? Então eu tenho essa gratidão de ter tido uma coisa muito curiosa, que é ter tido uma infância simples, mas ao mesmo tempo conectada com tecnologia. É sensacional, né? Isso, né? E a tecnologia da nossa época, né, Bia? É muito diferente do que a tecnologia de hoje, né? A gente se divertia com um carrinho de controle remoto, né? Alguma coisa eletrônica. Era o início, né, da gente conseguir entender o que tudo isso estaria se construindo. Bia, você concorda quando eu digo assim que a TI mudou nossa vida? Mudou a sua vida? Não, totalmente. Totalmente. A perspectiva... Perspectiva, né? E continua mudando. Continua. Né? Porque hoje eu tenho vários projetos pessoais em que me enchem o coração, né? Preenche minhas horas por causa da TI. Né? Projetos sociais, projetos de pesquisa acadêmica, né? Então, a TI mudou completamente a minha vida e eu vejo que, assim, né, os meus discípulos também têm mudado a vida deles. Eu fico imensamente grato. Porque nós que nascemos nos anos 70, né? A profissão de tecnologia ou da informática, como a gente chamava em 80, 90, né? Era a profissão do futuro. E a gente viu que estava certo, o mundo todo, né, se desenvolveu para isso. Só que não foi sempre assim, né, Bian? Ou seja, é importante a gente olhar a jornada, mas entender como foi construído essa jornada, né? Queria que você falasse um pouquinho depois dos 15 ali, né? Ou seja, depois que aquele momento que o bichinho da informática te picou, e vai aquele momento de construir uma carreira corporativa, né? Ou seja, ajudando outras pessoas, times. Fala um pouquinho como que foi o início
né, primeiros passos de uma vida profissional? Eu fui cursar matemática na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque era o curso que era matemática com ênfase em processamento de dados, né, na informática. E já tinha um segundo grau técnico em processamento de dados na época. Saindo dali, eu servi o Exército, e após servir o Exército, eu fui trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, né, como operador de microcomputador 3. Olha só. Em Volta Redonda ou no Rio? Eu trabalhei em Volta Redonda e, então, no Porto de Sepetiba. E né? Sepetiba também. Que bacana. Que na prática, o Porto de Sepetiba fica em Itaguaí. Essa é uma discussão até hoje acalorada no Rio. Mas também trabalhei em pequenas empresas de software house e outras empresas. Eu tive também, passei por algumas empresas, empregos tóxicos. E eu compreendo que até pela falta de conhecimento em TI, as pessoas e empresas na época, algumas não tinham, Renato, um plano de carreira para TI. Não sabiam o que fazer daquilo. Tecnologia, para algumas empresas, era como o assessor do elevador, né? Serve para eu fazer minha atividade fim. Outras, pelas que eu passei, entendiam a TI como uma mudança no jogo dos negócios frente a seus concorrentes. Então, tudo isso, né, me deu uma formação muito sólida, porque não só a formação acadêmica, mas ter passado por algumas empresas, umas não tão boas, outras boas, eu consegui construir uma massa crítica profunda do que eu queria e do que eu não queria, né? Então, do operador de microcomputador 3 até chegar a diretor de TI, que eu já fui diretor de TI, né? Foram vários cargos. Passei rede, desenvolvi, enfim. Mas a cibersegurança sempre foi a disciplina que, né, eu saía lá da área de TI, ia lá na área de cyber para ver o que o pessoal estava fazendo, porque é a minha paixão e continua sendo até hoje, né? Então eu vi muita coisa, né? Então eu fui técnico, fui analista, fui supervisor, gerente, fiz desenvolvimento, né? A última linguagem que eu desenvolvi foi Power Builder. De lá para cá eu não desenvolvi. Óbvio, faço algumas coisas em Python, tal, por causa de cyber, mas desenvolvi em Assembly, né? Enfim, de vez em quando eu brinco em ficar mexendo em dispositivos de rádio de carro, TV, enfim. Mas eu tive essa jornada na TI muito bacana, de conhecer todos os detalhes dentro da TI. Isso é muito importante, né, Bian, para poder traduzir isso numa linguagem de negócio, numa linguagem para que outras pessoas, quando lhe perguntem, dizem, poxa, aí, como está a estratégia de TI ou de cyber e tal, você conseguir falar numa linguagem compreensível, né, e muito centrada naquilo que todo mundo está conectado, que é como ajudar o business a performar melhor, com segurança, com agilidade, né, com resultados financeiros. E quanto mais a gente se aproxima desse entendimento, mais a gente enobrece ainda mais a nossa, né, compreensão, fundamentação. Bian, eu queria coletar aqui momentos da sua carreira, porque uma carreira como a sua, ela não é só de grandes momentos, momentos bonitos, tem muitos vales, né? Tem muitos vales, tem muitos momentos, e talvez sejam esses momentos que a gente mais cresce. E eu queria abrir esse capítulo, é um dos capítulos nossos aqui, grandes aprendizados, né? Coisas que deram certo, não deram certo. Queria abrir um diálogo com você, para a gente poder mostrar para essa meninada aí, né, que não é só de glórias que vive, né? Uma carreira, a gente tem muito desafio aí. Não, teve um momento da minha carreira que eu já estava há 9 anos num grande escritório de advocacia, mas que eu tinha chegado no topo de desenvolvimento salarial e de conhecimento, né? E aquilo estava me desgastando demais. Eu tive que tomar uma decisão, né? Que foi sair da onde eu estava para ganhar 60% a menos. A menos. Né? Eu tinha uma facilidade que na época eu não era pai. Era casado, mas não era pai. Por quê? Me apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na Fiocruz, né? A Fiocruz, todo mundo conhece como um centro de excelência biológica, química, de saúde no Brasil, mas ela é um centro de excelência em outras coisas, também TI. Então, um dos maiores
acervos de terabytes do Brasil é o data center da Fiocruz, com dados do genoma humano, dados médicos, né? E eu tinha duas missões, né? Ajudar no compliance na governança de segurança da informação e ajudar no desenho de uma fábrica que até hoje, né, está sendo desenvolvida, que vai ser a maior fábrica de medicamentos injetáveis do mundo para população sem condição. Tá. E aí, só para a gente, né, que é o centro de NCPFI, né? A Fiocruz ela tem várias unidades de pesquisa, são 16, tem Farmanguinhos, que é comprimido, e Biomanguinhos, que está fazendo essa fábrica. Perfeito. A África e a Ásia compra, por exemplo, uma vacina da poliomielite por 3, 4 dólares. Né? Com essa fábrica, o Brasil vai poder vender a dose por $1. Então, né, quando o job description foi me falado, eu falei, eu quero trabalhar nisso. Tem propósito, né? Tem propósito. Foi a primeira vez que, de fato, o propósito falou mais do que o olerite no final do mês. E aí eu tinha que dar uma resposta. Então, o meu gestor na época, Renato, que é meu amigo até hoje, Fernando Servo, um abraço, ele falou, esse cara não vai sair de lá com esse salário para ganhar 60% a menos. E o pessoal do RH, não vai, não sei o quê. E eles gostaram muito de mim, porque eu tinha todas as experiências, né? Tinha experiência em TI de chão de fábrica, de siderurgia, tinha experiência em ERP, em SAP, sabia projeto, né? Formação PMI, e saí de lá. Né? Uma semana depois de estar lá, ele me falou, todo mundo apostou que você não viria. E fiquei 2 anos lá, né? E foi quando eu concluí meu primeiro mestrado em ciência da computação, com tese em cibersegurança, e depois eu fui trabalhar na área financeira. Que bacana. Mas foi um ponto de inflexão. Eu imagino. Foi a primeira vez aonde eu tive que pesar. E de lá para cá, todas as minhas decisões de trabalho pesam o propósito, né? E eu tenho sido extremamente feliz. Quando a gente fala economicamente, né, as pessoas falam, um planejamento de carreira tem que ter dinheiro e propósito e ser feliz. É muito difícil isso. Então, eu tenho um target mínimo e máximo, né, um degradê, onde eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar para formar pessoas, ajudar a empresa a se defender, mudar o status dela de tecnologia. É propósito. Né? Imagina, né, quem fundou a Nike, né, quem fundou a Lamborghini, pensasse em profit apenas. Então, a dica que eu dou para os jovens hoje é propósito. Só que o propósito não é só achar, como você abriu bem esse tema, Renato, que só vai ser dias bons. Eu tive dias ruins na Fiocruz, né? Dias que eu estava falando certo e tinham 10 pessoas contra mim. E essas 10 pessoas eram doutores, PhD, e eu tive que bancar isso. Então, assim, mesmo quando você toma uma decisão por propósito, você vai ter os dias de vale. E faz parte. E eu acho que a juventude hoje não tem essa resiliência. E que é fundamental desenvolver. Ian, você está colocando um ponto muito importante, que é essa capacidade, né, da gente enxergar de fato a nossa função, né, e o valor que a gente pode trazer, tanto para as organizações quanto para as pessoas. Eu queria falar um pouco dessa jornada de formação de pessoas. Né? Tá claro que eu estou diante aqui de um homem que sonhou, que realizou muita coisa, inquieto, estudioso, autodidata, né? Mas a gente não nasceu sabendo lidar com pessoas, gerenciar pessoas, ser geridos. Queria falar um pouco dessa importância, né, de cuidarmos, né, que tecnologia, cyber esteja muito centrada, né, nas pessoas e em benefício às pessoas e o negócio. O que você acha disso, Fabiano?
É curioso, É? porque a primeira pessoa que eu tive que cuidar foi de mim mesmo. É. Que pouca gente vai acreditar, mas nos meus primeiros empregos, eu sempre fui avaliado como prolixo e uma pessoa mais retraída, Tá. que não era um Mais team tímida, player, uma mais pessoa mais tímida e tal. E de fato eu sou uma pessoa tímida. Quem olha assim não acredita. Uma pessoa mais reservada. Então, assim, o primeiro, né? Eu era um tecnocrata, um amante de tecnologia. E quando eu saí da faculdade, a cada curso, formação tecnocrata que eu fazia, eu falava, agora eu tenho todos os problemas da empresa solucionados. Mas me faltava uma visão. Pessoas. Né? Isso eu fui desenvolvendo. Eu fui vendo que não adiantava eu colocar a tecnologia mais incrível do mundo se eu não fizesse treinamento. Né? Já em 2004 ainda, eu tive acesso a uma matéria que falava que o maior problema de implantação de ERP e CRM era quando a cultura não abraçava o produto. Era uma era ainda pré-Scrum, né? E a taxa de fracasso desses projetos era gigante. Era a discussão do Gartner, de outras matérias. E nesse, né? E à medida como... E uma coisa que as empresas fazem, né? Ainda hoje, em algumas, ela pega um excelente líder técnico e bota para gerir equipe. E foi o que aconteceu na minha carreira. Eu era o nerd, o cara do bit byte, né? Eu fiz a prova de Windows 2000 em 15 minutos porque eu já sabia tudo. Praticava, né? Então, mas eu não sabia lidar com pessoas. De repente, eu que gostava de ficar lá dentro do CPD, resolvendo problemas, me bota para gerir 5 pessoas. Que chega atrasado porque teve engarrafamento, chega atrasado porque o filha ficou doente, tem que gerir férias no carnaval. E eu me lembro de uma passagem. A gente tinha que fazer um plantão justamente para o carnaval. E você sabe que carnaval no Rio é um evento. Mesmo para quem não gosta da festa, é a oportunidade para as pessoas que têm família ou que não gostam do carnaval de viajar. Então, quando chega mais ou menos agosto, no Rio de Janeiro, as pessoas já estão se preparando. E me surge o primeiro... Parece bobagem, mas para mim foi um desafio pior do que compilar Assembler. Eu montar essa agenda. Para mim foi um negócio, né? Porque uns não queriam ficar, outros queriam, mas não podiam trabalhar porque queriam curtir o bloco, queria ir para Sapucaí. Nossa, aquilo me tirou horas de sono, Renato. Pois bem, fiz um plantão, não sei o quê, a experiência militar também me ajudou e tal. E aí, num dia de domingo, de carnaval, a pessoa que a gente tinha escolhido, que ela tinha se comprometido, não foi. E deu problema. TI sendo TI na década de 2000. Aí eu fui lá, resolvi. E então o meu gerente falou, você precisa demitir essa pessoa. Eu falei, mas só por causa disso? Enfim, e aí essas coisas né? Assim, eu fui aprendendo, né? E eu fui buscar literatura, né? E tive que desenvolver essa competência, né? Humanista que é tão pouco falado, né? Tem um livro do Carnegie Hall, Como Fazer Amigos, né? Óbvio, ele fala coisas muito common sense ali, muito comum, mas as formações de TI não olham, né, para essa parte humanística, gerenciamento de conflitos, gerenciamento, porque uma coisa é você entender muito de TI, outra coisa é você entender de pessoas. E eu brinco o seguinte, eu gosto de criar analogismos, tá, Renato? Eu gosto da palavra TIP, em algumas palestras, que é tecnologia da informação e pessoas. TIP. TI, qualquer pessoa com senso matemático consegue fazer. Fazer TIP para uma empresa ter sucesso é outra coisa. É outra coisa, bem colocado. E lembrando, né, tudo numa questão do tempo, né? No início dos anos 2000, quando você traz esse exemplo, né, poxa, que o amor pela tecnologia, né, nasceu obviamente primeiro do que a consciência em desenvolver as pessoas, né?
E lembrando, pô, a gente era autodidata, né? As tecnologias estavam ali em ebulição naquele momento, então a gente, né, tinha alimento suficiente. Hoje em dia, né, Bia, as pessoas já nascem dentro de um cenário diferente, né? Um líder mais jovem, né, já tem um pouco desse traquejo, já nasceu um pouco mais nisso, não precisa ser tão apaixonado assim por tecnologia, tem que ser mais apaixonado, né, por resolver problemas, o que isso pode embarcar. Então as coisas também evoluíram, a gente está falando né, de um espaço de tempo aí de 20, 25 anos, né, Bia? Muito legal. Bem, um dos blocos aqui, né, da nossa conversa é a gente lembrar de pessoas. Nós sabemos que uma jornada como a sua não se constrói sozinho, se constrói com pessoas, através de pessoas, né? E a gente aprende isso muitas vezes quando a gente chega numa certa maturidade, né? Valorizando família, né? As pessoas que são o grande suporte da nossa vida, né? Times, líderes, referências que nós criamos na jornada, professores, pessoas e pessoas. Momento de relembrar um pouquinho e agradecer algumas pessoas. Quem seriam essas pessoas, Abiam? Olha, Renato, eu tenho uma lista extensa, né? Imagino. Por tudo que eu vivi. Mas, assim, a primeira pessoa que eu tenho que agradecer aqui é uma pessoa chamada José Zaibe, né? Que a família dele era dona de escolas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E ele foi a pessoa que me deu uma bolsa, um colégio pago, porque ele me viu mexendo em computador e ficou assombrado. E eu pude sair da escola pública, que já naquela época o ensino era muito deficitário, e ir para uma escola paga. E estudei lá com bolsa até o 2º grau técnico. Então, esse nome, José Zaibe, eu vou ser eternamente grato. Que bacana. Outra pessoa também que eu sou muito grato, né, é o Francisco Pinheiro Guimarães, dono do escritório Pinheiro Guimarães Advogados. Eu chamo ele de chefe até hoje, hoje ele está com 80 anos, que as primeiras lições de administração, não é administrar TI, né? Mas de administrar conflito, pessoas, o mundo dos negócios, eu tive com ele, né? Então, assim, eu sou muito grato a ele. Tem o Fernando Serva, tem os meus professores, eu sou profundamente grato, né? Agora, recentemente, sou grato ao Jacinto Maia, que eu completei um 2º mestrado em Relações Internacionais. Para você ver, um tecnocrata, né, nerd, foi fazer relações internacionais, daí isso que você fala, a importância de pessoas. Eu percebi num ponto da minha vida que pessoas e tecnologia são igualmente importantes. Então, e óbvio, atualmente a minha esposa, né, que tem um trabalho muito de conduzir com muita empatia e amor os meus desvios, né? As pessoas olham a gente e acham que a gente não erra. A gente vive errando. Toda hora. E eu tenho pessoas para, né? Agradeço também o Fábio Moraes, agradeço aos executivos do CEO RJ, que são pessoas boníssimas. Então, enfim, esses nomes. E quem eu não lembrar, cada uma dessas pessoas tem um lugar no meu coração e na memória pelo que elas fizeram por mim. Muito legal, muito bacana. Você, na sua fala, Abiam, você já se dirigiu às novas gerações, a quem está começando uma jornada, ou quem está se reencontrando na sua jornada, né? E eu queria lhe dirigir aqui uma pergunta bem específica. Você recomendaria um jovem hoje que está prospectando uma carreira em tecnologia que ele siga uma jornada em cyber? Total. Mas que com ele entender que ele está falando de cibersegurança, que ele não vai estar lidando apenas com códigos e equipamentos. Ele vai estar lidando com pessoas, né? Então, quando você está estudando sobre armas, você também estuda sobre pessoas, quem está atrás do gatilho, né? Em escolas de ensinamentos militares, você estuda isso. Então, o jovem que estuda cyber, não caiam na besteira que eu fiz há 30 anos atrás. Não é só código, debugar, tecnologia. Entenda que a tecnologia é para e por pessoas. Então, se você não gostar de pessoas, você será um profissional medíocre, a carreira que você escolher. É verdade. Independente de ser tecnologia ou não.
Tá aí, mensagem do Abian, super bem direcionada aí a quem busca uma carreira como a sua, né, na área de tecnologia, tão bacana, tão exemplar. Abian, nem só de tecnologia, nem só de trabalho nós vivemos. O que o Abian gosta, né, de fazer aos finais de semana? Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer? Gestão de risco. Eu sou montanhista e escalador nas horas vagas. Já estou botando minha filha de 6 anos para fazer, já pilotei rally, enfim. Apoio eventos de escalada, né? A gente, eventos de montanhismo. Então, a minha vida gira em torno da montanha. Mesmo que eu não esteja fazendo, estou sempre numa palestra, num evento, acabou que a gestão de risco tomou conta 100% da minha vida, Renato. Você sabe que a gente fala muito isso na parte de awareness, né, de conscientização de segurança, que a gente começa a sentir que as coisas estão chegando aonde deveriam quando as pessoas transportam os ensinamentos para dentro de casa, sim, no seu dia a dia, né? Fica mais atento ao risco, né? Andando de bike, sim, andando a pé, né? Atravessando uma rua, aí você fala assim, poxa, a pessoa está com a consciência, né, de que precisa ficar atento com isso. Muito legal. Abian, eu estou super feliz de estar aqui com você, poder te conhecer ainda mais a sua jornada, né? Que nós possamos aqui ter o início de uma jornada juntos, de amizade, de respeito, de admiração, de contribuição mútua. Então, agradeço demais essa grande colaboração que você deixa aqui no nosso programa Por Trás da TI, na edição de CISOs. Obrigado, Abian. Eu que agradeço, Renato. Eu já conheci a NetGlobe, já era uma marca querida para mim, mas eu não conhecia o Renato no CPF. Conheci o Renato no CNPJ. É um grande prazer conhecer o Renato no CPF, conhecer a equipe, saber que a NetGlobe tem propósito. E eu fico muito feliz que na minha carreira, né, eu pude trazer pessoas do CNPJ para o CPF e do CPF para o CNPJ. E eu acho que isso é um grande asset que a gente tem e com certeza será assim. Tá aí, Abian, foi um prazer, muito obrigado e parabéns pela grande jornada. Obrigado. Valeu.